O assunto dos daimones, ou espíritos, gênios, do mundo grego desperta muita curiosidade, então eu pensei de fazer uma leitura sobre eles do livro Bruxaria e Magia na Europa, este aqui, da Grécia Antiga e Roma, da editora Madras. Tem uma galera aqui que escreve ele, Daniel Ogden, que é um grande estudioso da religião grega. E eu indico este livro também porque ele ajuda a entender muitos aspectos do mundo sobrenatural entre aspas, do mundo divino e sobrenatural do mundo grego. Então, e como eles fazem um bom percurso de como os daimones eram entendidos no mundo antigo, eu achei esse capítulo dele muito interessante de ler integralmente. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes porque é relativamente longo, então para não ficar cansativo eu vou dividir em duas partes a leitura e a postagem no YouTube. Então, os demônios do mundo clássico. O mundo pagão grego pululava de daimones. A palavra é, sem dúvida, difícil de definir com precisão, mesmo no começo, como qualquer outra palavra que tenta retratar o poder sobrenatural. Também é difícil encontrar equivalentes exatos em outras línguas, principalmente no inglês. O daimon grego poderia ser descrito de um modo geral, porém como uma força ou energia menos potente da que a de um Theos, ou Deus, mas muito mais potente que a dos seres humanos. Assim, essa energia passou a ocupar uma posição intermediária na hierarquia sobrenatural. Posição esta, às vezes, um pouco parecida com a de um Deus menor e considerada capaz de interferir em todo aspecto da atividade humana, se assim quisesse ou fosse impelida ou convidada a fazer. As relações desse daimon com os humanos eram, na literatura grega, ambivalentes. Às vezes, os daimones tendiam a ser prestativos, outras vezes tinham um comportamento contrário. Segundo Píndaro, um daimon poderia proteger e guardar um homem a vida toda como uma forma de providência, dando-lhe força e coragem. Nesse caso, o homem deve fazer o que for possível para cooperar com ele. Entretanto, o daimon também podia engendrar um destino maligno para derrubar um ser humano, sendo justificadamente uma fonte de medo. E aqui ele cita Píndaro, Odes Estiminianas e as Nemianas. O daimon dos escritores trágicos é tão caprichoso quanto as suas intenções. Veja Ésquilo nos Persas, por exemplo. O daimon homérico pode ser uma divindade com a qual um guerreiro luta em seu momento de perigo. Ele pode, de fato, anular o sentido que o homem tem de seus próprios interesses. Na Odisseia temos de cara um exemplo dos efeitos da bebida do demônio, um mal que faz Elpenor morrer prematuramente. O papel dos daimon também é dividido na tradição filosófica grega. O Timeu de Platão coloca poderosas formas aladas no ar, e os daimon do Simpósio, também de Platão, fornecem a ponte entre Deus e o homem, formando assim a conexão vital entre as duas metades do universo. Platão descreve o daimon aqui como um grande espírito. E aqui tem um trecho de Platão. Interpretando e transportando seres humanos aos deuses e coisas divinas aos homens. Solicitações e sacrificações à terra, e ordenações e recompensas do céu. Colocando-se a meio caminho, faz um suplementar o outro, de modo que o todo se combine em um. Por meio dele, do daimon, são transmitidas todas as adivinhações e artes sacerdotais condizentes com o sacrifício, ritual e encantações, e todos os dons da previsão e feitiçaria. O Deus, no caso divino, não se mistura com o homem, mas o espiritual é o meio de toda a sociedade e de todos os homens conversarem com deuses e os deuses com os homens, quer em vigília, quer em sono. Quem tem habilidade para essas coisas é um homem espiritual. Ter habilidade em outras questões, como as artes e ofícios comuns, é apenas mecânico. São múltiplos esses espíritos, e um deles é o amor, ou Eros. Essa passagem é de suma importância para a transição que tentamos seguir aqui. Sob essa imagem, os daimon parecem ser uma força primariamente a serviço do bem, e podemos acrescentar de uma hierarquia social específica.
Para Platão, a adivinhação, o sacerdócio, as encantações e o dom da previsão não tinham os tons pejorativos que encontramos numa era posterior. Esses daimon estão sujeitos, por outro lado, a paixões, assim como o homem. Embora nas obras de Platão eles não pareçam ter inclinação para o mal, alguns daimon de seus herdeiros filosóficos podem apresentar essa tendência, justamente por causa dessa sensibilidade à paixão e à emoção. O grande Plutarco descreve potencialmente daimon perversos dessa espécie. Eles são, e aqui tem um trecho do Plutarco. Os daimons são mais fortes que os homens, embora não possuam o elemento divino numa forma pura e não adulterada, mas se unem à natureza da alma e à percepção do corpo. Essa percepção está sujeita ao prazer e à dor, e quaisquer experiências inerentes em mudanças, experiências que perturbam algumas pessoas mais que outras, pois os daimoni, assim como os homens, variam em virtude e vício. Plutarco também fala de festivais religiosos objetáveis, envolvendo obscenidades, autoflagelação e linguagem de baixo nível. Festivais estes, em sua visão, com o objetivo específico de aplacar as paixões dos grandes daimones malévolos e sombrios da atmosfera. Isso ele fala sobre Ísis e Osíris, na obra dele sobre Ísis e Osíris. O exorcismo desses daimon malévolos exige também uma forma desacreditadora de encantação mágica. Aqui tem outra citação. Os magi recomendam àqueles possuídos por demônios que recitem e repitam para si mesmos as letras efésias. Mesmo entre os daimon maus, porém, devemos notar que há diferentes graus de malefício. Apuleio de Madaura, tendo escrito talvez meio século depois de Plutarco, dá um relato completo dos demônios em sua Apologia e de Deus Sócrates. Em muitos sentidos, os daimon de Apuleio são como os de Platão. E aqui segue mais uma citação direta. Eu acredito em Platão quando ele diz que há certos poderes divinos mantendo uma posição e possuindo um caráter a meio caminho entre deuses e homens, e que toda a adivinhação e os milagres dos magos são controlados por eles. Eles habitam as regiões entre a curva do céu e nossa humilde morada, e formam uma ponte sobre o abismo entre o homem e o divino, ou Deus, levando as orações até os deuses e trazendo bênçãos de volta, incluindo aquelas que acompanham os milagres e as maravilhas. Os corpos desses demônios, embora feitos da mais fina substância do ar, impede-os, no entanto, de viver na camada superior do ar, ou éter, a região mais alta do cosmos. Portanto, como os daimons de Plutarco, eles não podem ser deuses, e suas paixões novamente os atraem para a Terra. Os melhores membros de sua espécie só exercem uma tutela benéfica sobre as questões terrenas. Mas, como os de Plutarco, eles podem tornar-se gananciosos por enormes e numerosas honrarias, vítimas e ritos sacrificiais. As boas almas humanas que deixaram seus corpos podem se juntar aos bons daimon e cuidar de certas partes da terra onde viviam. Eles podem até velar residências escolhidas, como os deuses domésticos. Almas já não tão boas assim, porém, que não aproveitaram bem o seu tempo na terra, não merecem lugar nem ocupação tão felizes. Eles ficarão em exílio, vagando pela terra inconsoláveis como larvas, ou fantasmas maliciosos tentando causar o mal que puderem. Aqui é esse trecho do Apuleio de Deus Sócrates. Essa distribuição de situação e inclinação entre os vários daimon, somados àquela vulnerabilidade às paixões que eles têm, assim como os homens, permitiu o desenvolvimento de mais uma ideia sobre eles, ou seja, a de que o homem também se sujeitava a um daimon bom e mau por toda a sua vida. Essa noção também é detectável na literatura e na filosofia gregas. Como vimos, Píndaro fala de um daimon protetor. Platão e Apuleio acreditam em demônios guardiões, uma crença que talvez tenha se desenvolvido da ideia de que a verdadeira alma do homem e seu bom daimon era a mesma coisa. E aqui tem mais uma citação, agora do Timeu, no Platão. E com relação à mais nobre de nossa alma, devemos concebê-la desta maneira. Declaramos que Deus deu a cada um de nós, como seu daimon, esse tipo de alma que se aloja no alto de nosso corpo e que nos eleva, vendo que não somos uma planta terrestre, mas celestial, desde a terra até a nossa espécie no céu. Plutarco fala claramente de um demônio maligno apegado aos humanos. Todas essas visões deixam evidente o quão vulneráveis
os meros humanos são, e, no entanto, em alguns aspectos, estranhamente parecidos com eles. O cenário para esses combates, nos quais os Daimon e humanos se engalfinham numa luta por domínio sobrenatural e salvação, combates tão familiares à história da feitiçaria e da magia, e tão bem dramatizados na figura de Fausto, está implícito nesses materiais. Uma elevada tensão ou ansiedade quanto ao lugar dos seres humanos no universo, quanto às devidas relações com seu Deus ou ajuda do dano, ou com a ajuda ou dano inerente nas artes mágicas, pode facilmente extrair recursos para essas disputas da literatura dessa espécie.